Estava conversando com o irmão Marquinhos, cooperador Marquinhos, antes de subir aqui para compartilhar com vocês. E ele falava em tom de brincadeira, mas ele falou uma coisa muito séria. Ele disse o seguinte: tem muito lugar que você não subiria para pregar esse tema aí. Vocês acreditam que ele está certo? Hein? É exagero do Marquinhos, do cooperador Marquinhos, falar que tem muito lugar em que nenhum de nós subiria para pregar esse tema aí? Eu concordo com você, Marquinhos. Mas não sei quantos de vocês leram ali a minha recomendação, a minha advertência. Eu coloquei o post e coloquei um textozinho, umas palavrinhas abaixo do post. Não sei quantos de vocês leram, porque às vezes o WhatsApp é assim, né? A gente abre, vê um tema, vê uma mensagem e não vê o que está abaixo, que pode ser muito, mas muito importante. E a advertência que eu fiz para os irmãos nessa manhã é que vocês não se escandalizassem, amém? Não fiquem escandalizados em relação a esse tema que foi proposto. Eu não sou escritor, mas eu gosto de brincar às vezes com algumas palavras. E eu me proponho nessa manhã a fazer então esse jogo de palavras, e eu vou compartilhar com vocês qual foi a intenção desse tema. Eu sei que alguns irmãos ficaram um tantinho que espantados, talvez o tema um pouco escandalizante, eu sei, talvez um pouco polêmico, eu sei também, mas se você ficou escandalizado, se você se sentiu assim um pouco incomodado e averso ao tema que foi proposto, muito provavelmente isso aconteceu porque você esqueceu das nossas chaves de leitura, das quais nós estamos tão acostumados a utilizarmos aqui nas nossas reuniões no DEVAP. Se você esqueceu das chaves de leitura, provavelmente isso te manteve distante desse tema e com repulsa, ou pensando: eu acho que houve um erro, eu acho que o pastor Josué que postou esse tema, esse título, ele está equivocado, eu acho que faltou alguma coisa e a gente está então com a perturbação agora que vai ter que ser solucionada. Calma, tudo já deu certo, tudo vai dar certo e tudo já deu certo. Esse tema que eu proponho para os irmãos, antes de entrar nos versículos propriamente ditos, eu preciso compartilhar com vocês 3 maneiras de ler esse texto nessa manhã. Quem está entendendo, diga amém. Diga 3 maneiras. 3 maneiras. Se você não compreender as 3 maneiras de lermos esse texto, muito provavelmente você vai continuar, se é que é o caso, com a polêmica no coração. Você vai continuar com a inquietação no coração. Olha só, a primeira frase. O que diz a primeira frase lá? Aquela que tem uma palavrinha vermelha lá em cima. O que diz lá? O diabo. É o diabo. O diabo que habita em mim. O diabo que habita em mim. Tem gente fazendo até o sinal da cruz aqui já. Calma, não precisa de tudo isso. Não precisa de tudo isso. Olha como é interessante essa palavra, o diabo que habita em mim. Nós viemos, queridos, de uma tradição teológica, nós viemos de uma tradição convencional que explica o seguinte, que o diabo que existe, ele está aí do lado de fora, causando todo tipo de males, todo tipo de desavença, todo tipo de problemas, todo tipo de inquietação, todo tipo de guerra, todo tipo de perturbação no mundo e nas pessoas. Alguém já ouviu isso alguma vez? Não apenas uma vez, mas 2, 3, 4 vezes e dezenas de vezes. Mas nós não podemos esquecer que a nossa chave de leitura, que é uma chave de leitura orgânica e viva, nos faz olhar para o texto, nos faz olhar inclusive para um tema como esse que foi proposto e entender que esse diabo que não nos interessa nesse texto não é uma entidade, não é um ser espiritual que está tocando o terror do lado de fora, aí na casa das pessoas. E embora exista, mas não deve ser a nossa preocupação.
Porque desde que a teologia convencional, a teologia tradicional, equivocadamente começou a explicar a questão da queda, a questão do pecado original, os cristãos, em sua grande maioria, têm feito o quê? Olha para a Bíblia, olha para a Escritura, olha para a história da humanidade, identifica um casalzinho chamado de quê? Quem lembra o nome do casalzinho? De Adão e de Eva, e aí declara: eis aí o meu problema. Se as coisas estão dando errado na minha vida, o problema é do Adão. O problema é principalmente de quem? Da mulher. E aí vocês não sabem, ou talvez saibam, o quanto de mentira, de misoginia foi criado na história da humanidade. O quanto que as mulheres têm pagado um alto preço por conta de que a elas foi atribuído exclusivamente o quê? A entrada do pecado no mundo. E essas pessoas, nessa leitura tosca, nessa leitura disforme, nessa leitura equivocada, se esquecem do aspecto representativo, se esquecem do aspecto espiritual, se esquecem do aspecto simbólico, se esquecem da didática, da pedagogia divina que Deus ele quer nos ensinar. E é muito fácil então nós olharmos para a história da humanidade, olharmos para o Gênesis, olharmos para Adão, olharmos para Eva, olharmos para o diabo, olharmos para a serpente e todos esses nomes que nós conhecemos, e então encarar e falar assim: o problema da humanidade está lá. O meu problema no meu casamento está lá também, porque eu não sou responsável por nada disso. E essa leitura equivocada, ela cria um distanciamento daquilo que Deus pretende e está fazendo conosco dentro do nosso espírito. Quer ver como muda bastante a questão da leitura e o texto vai se tornar mais palatável e a frase vai se tornar mais palatável? Posso fazer isso com vocês? Olha só, o diabo que habita em mim causa repulsa? Causa. Causa estranhamento? Causa. Mas que tal aquela palavra que eu fiz questão de colocar bem pequenininha? Está ali em negrito, vermelho, todo o restante da primeira parte em caixa alta, mas o diabo está o quê? Em destaque, mas ele está o quê? Pequeno em negrito. É só para dizer que existe então, não uma entidade que habita em você chamada diabo, para dizer que existe não um espírito maligno que possui a sua mente, possui o seu corpo e possui a sua vontade. Não é sobre isso que eu vim falar. De repente alguém ficou já pensativo e escandalizado, viu, Marquinhos? Hoje vai ser um culto sobre demônios. Não, hoje o culto não é sobre demônios. O culto sempre foi e o culto sempre será sobre Cristo, o nosso libertador. Amém? E a pessoa fica preocupada, será que o pastor vai colocar aí uma sessão de descarrego? Os cooperadores se preparando. Vocês estão o quê? Cadê a roupa branca de vocês? Né? Então a gente vai colocar aqui um tapete de sal, vamos fazer uma sessão de descarrego, imposição de mãos. Não, nada disso. Mas olha só, eu vou fazer uma substituição que corretamente facilitará a nossa leitura e a nossa compreensão. Eu quero que você tire ali o termo diabo, que vai ser entendido como um termo coringa, um termo que ele evoca, ou que ele traduz ou incorpora uma série de coisas. E aí você vai me responder: a rebelião que habita em mim. Existe rebelião em nós? A inimizade que habita em mim. Existe inimizade em nós? Os ciúmes que habitam em mim. Existe ciúmes que habitam em nós? E tantas outras coisas que existem dentro de nós. Pastor, mas então o que essa primeira leitura está dizendo? Basta você ter a compreensão de que o termo diabo, ele significa o quê? Separação. Significa aquele que divide, aquele que faz a separação. Vem do grego di, que significa através de,
ou separação, e também de balém, um verbo que significa lançar junto. Então o diabo, nesse termo que eu estou propondo para a nossa reflexão dessa manhã, é tudo aquilo que me separa de Deus. Diabo é tudo aquilo que me separa da igreja. Diabo é tudo aquilo que me separa dos meus irmãos. Diabo é tudo aquilo que me separa do meu chamamento, da minha vocação e da minha santidade em Deus. E entenda a santidade não como não pecar mais, mas como estar e ser separado para um projeto que Deus estabeleceu em Cristo e nos incluiu. Tudo que é diabólico, tudo que é diabo, nos separa então. A inimizade nos separa, a porfia, a fofoca, a glutonaria, todos os pecados nos separam de Deus. Sim, então esse diabo que habita em mim, nessa primeira linha de leitura, eu quero que você compreenda, repito, não é um bichinho de rabo satânico que habita dentro de você, mas é uma tendência, é uma escolha, é uma consciência, é uma atitude, é uma mentalidade desordenada, é uma mentalidade fragmentada, é uma mentalidade de ódio, de inimizade, de separação, que nos afasta de Deus, que nos afasta da igreja, que coloca dentro de nós tantas questões preconceituosas, que coloca dentro de nós tantas coisas que são ruins, e a gente fica às vezes perdendo o nosso tempo. Eu sei que há uma turma muito grande, queridos, talvez uma boa parte, infelizmente, da cristandade, que está atrás de um culpado, que está atrás de identificar o problema da vida dele, dando nomes para diabo, para Eva, para Adão e para uma série de coisas. E são cristãos que não amadurecem na sua vida cristã. São cristãos que não se responsabilizam pela sua vida, pelas suas escolhas, pelo seu comportamento. São cristãos que preferem olhar para fora e dizer: a origem e a raiz do meu problema está lá. E a gente é convidado mais uma vez a dizer que não. Toda a separação, toda a inimizade contra Deus, contra a igreja, contra os irmãos, é uma consciência diabólica, é uma consciência satânica, é uma consciência de acusação, é uma consciência de inimizade e precisa ser tratada pelo Espírito Santo de Deus. O culto de hoje não é um culto sobre demônios, o culto de hoje não é um culto sobre diabo, mas o culto, a reunião, a mensagem de hoje nos fala mais uma vez, porque isso está sendo repetido tantas e tantas vezes, que existem sim, dentro de nós, uma série de coisas, uma série de pensamentos, uma série de sentimentos que precisam ser tratados pela cruz de Cristo. Ninguém vai resolver o seu problema, a não ser Cristo. Quando eu me refiro ao seu problema, é o problema espiritual, é o problema da carne, é o problema do ego, é o problema das atitudes equivocadas. Porque dá para resolver uma série de coisas, trabalhando, estudando, mas em relação à carne, ao ego, só existe alguém, só existe um em todo o universo que é capaz de retirar, de arrancar toda a parede de separação, de inimizade que nos afasta de Deus, dos homens e da igreja e do propósito do Senhor. É Cristo. Que Ele é o completo oposto do diabo. Ele é o antídoto, Ele é a cura, Ele é a solução. Ora, se diabo significa o quê? Separação. Ora, se diabo significa o quê? Inimizade. Cristo, Ele é o símbolo perfeito da unidade entre Deus e o homem. Diga amém. Cristo é o símbolo perfeito. Agora não entenda, por favor, símbolo no sentido mais rasteiro, símbolo no sentido mais imediatista e superficial. A gente olha para um semáforo e ali é um símbolo, correto? Ok, é um símbolo, mas entenda símbolo no sentido mais original da palavra. E eu gosto
Eu gosto desses sentidos originais. Vocês já estão me suportando há mais de 20 anos, sabem que eu tenho essa queda, essa tendência pelas etimologias. A palavra símbolo significa unir. Sim significa junto, significa com. E também o Balém, que está lá também no diabolos. Mas há uma diferença aqui. Se o diabo, ele faz o quê? A consciência diabólica faz o quê? Separação. A consciência crística, a consciência divina, a consciência nesses termos que eu estou falando, simbólica, ela faz o quê? Ela une as pessoas. Ela une as pessoas. Deixa eu representar aqui num pequeno teatro. Eu preciso de 2 homens, 2 voluntários que não tenham medo de ser homens. Vem cá, Marquinhos e Pedro, eles não têm medo de ser homem. Acompanha aí a filmagem. Presta atenção. Fica aqui, Pedrão, você que é maior e mais bonito. Marquinhos, pronto. Fica aqui, Marquinhos, desse lado aqui. Você que é menor, mas também é muito bonito, viu? Olha só. O que o diabo faz? Se virem aí. Vira um de frente para o outro. Vira aí. Vira. Pronto. Agora eu quero que vocês se abracem. Está filmando aí? Pode abraçar. Abraça. 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 Vocês vão derrubar o diabo do meio. Não dá? Não dá, não. Fica aí. Será que isso existe na vida da gente? Será que a gente às vezes não está próximo das pessoas? Porque existe algo no meio que a gente atribui ao outro. A culpa é do outro. Mas isso está no meio, partiu de mim. Dentro de nós, pode ficar aí. A gente precisa combater, queridos, as nossas sensualidades, a nossa carne. Dentro de nós precisamos combater as nossas inimizades, que a gente atribui para os outros, mas está dentro de nós. Agora, se vira aí, de novo, um de frente para o outro. Pode abraçar, sem medo de ser homem de verdade e ser feliz de verdade. Olha isso aí. Isso é o quê? Isso é símbolo, isso é unidade, isso é união. Pode sentar. Aplauda Jesus. Ele é o símbolo. Ele é a unidade. Ele é a união. Ele é o elo. Ele é a conexão. E Cristo está em nós, dentro de nós, retirando toda essa consciência diabólica, trabalhando, operando e nos salvando cada dia mais. Mas eu disse para vocês que há outras chaves de leitura aí também. Estou só no começo da mensagem, tá? Se não acabar hoje, tem domingo que vem. Eu quero que você tire a palavra diabo agora completamente. Tire completamente, esqueça. Deve ter preparado outro post, né, Deole? Agora leia toda aquela primeira frase ali, saltando, pulando, omitindo, arrancando, pisando a palavra diabo. O que está escrito lá? Eu não escutei. Eu não escutei. Está em caixa alta? Está em caixa alta? Está grande? Preenche o texto, assume o texto, governa o texto. Por quê? Porque aquele que habita em mim é muito maior do que as minhas próprias tendências equivocadas. Porque Deus, o Espírito da verdade, o libertador, é muito maior do que as minhas tendências, é muito maior do que os meus comportamentos, é muito maior do que qualquer coisa que possa tentar me separar de Deus, da igreja, da humanidade, dos homens. Deus é maior. Então nós precisamos ter uma nova postura de leitura e de vivência e de experiência cristã. Tem muita gente lendo a primeira linha e fazendo do diabo o centro da sua vida. Pequeno, miúdo, vermelho. E fica piscando, olha o diabo me perseguindo. E tudo é culpa do diabo. O irmão chegou atrasado no trabalho. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta.
Na outra semana ele chegou atrasado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E na outra semana, um mês inteiro, ele chegou atrasado no trabalho. Olha os cochichos aí, tem gente chegando atrasado no trabalho? Fala Deus, eita Deus, Deus usa o profeta mesmo. A pessoa chegou atrasado no trabalho, no final de um mês, na virada de um mês, o patrão chama para conversar. Não dá não. Todo dia você chega atrasado. Não vou falar nem que tem mentira envolvida nisso, tá? Vamos ficar só no atraso mesmo para também não aumentar o diabo na vida dele. Não dá. Todo dia você atrasa. Aí leva aquela bronca federal do chefe, chega depois na igreja, pede para o pastor Rafa, coloca a mão na minha cabeça, pastor, porque o diabo está se manifestando na minha vida. O diabo está usando o meu chefe para me perseguir. Estou mentindo? Acontece? O diabo é o chefe? A perseguição é o diabo? O que é o diabo então? Ele. Nesse sentido do qual nós estamos tratando. Então não adianta correr. Não adianta fingir. Não adianta ficar colocando a culpa nas pessoas. Queridos, eu estou cada vez mais incomodado com as mensagens aqui de domingo. A mensagem de domingo passado me perturbou a alma. Mas em que sentido, pastor? Para você ficar mais descrente? Não, mais envergonhado de minhas escolhas e querendo mais servir a Deus. E as mensagens estão nos falando cada vez mais. Nós somos a igreja do último período profético estabelecido e anunciado por Deus. Nós somos participantes do último momento. Então, essa responsabilidade com a vida, essa responsabilidade com a fé, essa responsabilidade com um bom combate da fé, não pode ser empurrada, não pode ser passada de lado, não pode ser vista como algo pequeno, mas é algo indispensável, algo necessário. Eu preciso permitir que Cristo cresça mais na minha vida. Eu preciso permitir que as minhas desculpas cedam lugar, desapareçam dentro de mim, e Cristo, o que habita em mim, a verdade, a luz que habita em mim, a libertação que habita em mim, o divino que habita em mim, a paz que habita em mim, a reconciliação que habita em mim, possa me conduzir e possa tratar a minha alma e possa tratar o meu ego, para que eu entenda que eu faço parte de um propósito maior, não porque sou bom, mas porque Deus me chamou para colaborar nesse projeto cósmico, nesse projeto universal, nesse projeto de reconciliação entre Deus, os homens e toda a criação. Porque aquilo que Cristo é, como reconciliador, como o primeiro, o protótipo, o cabeça, como o melhor, como o principal, tudo isso é passado para a igreja, para os seus membros, para o seu corpo, e Cristo diz: façam como eu fiz, falem como eu falei, sejam como eu sou. E é isso que combate então essa consciência diabólica. Não adianta dizer que a culpa é dos outros. Não adianta dizer que a culpa é do chefe. Não adianta dizer que as pessoas na rua, as mulheres estão me seduzindo, os homens estão me seduzindo. Eu não consigo ver uma barra de calça, diga as irmãs. Eu não consigo ver uma barra de saia, diga os irmãos. Porque o diabo está solto lá fora. Não, o diabo está solto no meu coração. Eu sei que é dura essa palavra. E essa palavra não é para você apenas. Ela é para mim em primeiro lugar. E a gente está aí fazendo escolhas equivocadas, Deole. Dizendo que do lado de fora eu tenho muitas tentações. Mas a tentação começa no meu coração. Porque no meu celular só existe porcaria. E já entendeu todo mundo, né?
Tem que explicar? Não, pastor, mas é porque faz parte do trabalho. Gente, eu adoro essa história, vocês já perceberam, né? De grupo de trabalho, né? Eu adoro essa justificativa diabólica. Adoro. Por quê? Não é porque a gente recebe lá as informações da escala de serviço. E aquele filme também da escala de serviço? Aquela frase de 10 palavras, e das 10 palavras, 8 são palavrões, é da escala de serviço? Não, mas você tem que entender. A gente vai contaminando, a gente vai permitindo que a nossa mente chupe, absorva uma série de coisas ruins, de leituras, de sensações, de filmes, e vai dizendo que a culpa é do outro. Pastor, esse é um movimento novo, você está estabelecendo agora regras e costumes no DEVAP? Nunca precisou, nunca foi. Não estamos, se houver alguma dúvida, tá? Não estamos estabelecendo regras, costumes, doutrinas, medidas. A nossa régua, o nosso cânon é Cristo. Mas eu não posso fechar os olhos para a minha condição e passar o dia vendo, lendo e tendo contato com porcaria e depois dizer que a mulher da rua está querendo me seduzir. Não posso. Eu tenho que ser responsável com a minha mente, com a minha consciência e com o meu coração. Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus. Essa palavra é para você? Essa palavra é para o Josué? Principalmente. Principalmente aquele que fala tem maior responsabilidade. Então não adianta, queridos, a gente colocar a culpa no outro. Então esquece. Não deixe que o diabo seja o protagonista da sua vida. Amém? Não deixe que o diabo seja o protagonista da sua vida. Eu gosto muito dessa palavra, vocês sabiam? Protagonista? Gosto, utilizo várias vezes. Quem sabe o significado da palavra protagonista? Quem sabe aí? Alguém? Já falei 20 vezes aqui. Protagonista. Protos é aquele primeiro, é o primeiro. E gonistes, lutador. É aquele que luta primeiro. Porque se essa consciência diabólica é a primeira a aparecer na sua vida, quem é que está ganhando? Quem é que está ganhando dentro de você? É o bem? É o evangelho? É a cura? É a libertação? Não, é a consciência diabólica que está assim de gente chamando que é o diabo que entra no corpo da pessoa. Não, não é. Agora, quando Cristo, Ele é o primeiro, quando Cristo, Ele é colocado no trono, que já é dele, mas a permissão que cabe a nós de dizer: Senhor, assuma o lugar que é teu. Tu és o protagonista, tu és o primeiro, aquele que saiu para batalhar e não voltou perdedor da batalha, aquele que saiu para batalhar e voltou vitorioso, caminhando ressurreto desde as portas do inferno e subiu vitorioso e vencedor. Tu és o primeiro, tu és o protagonista, tu és aquele que em primeiro lugar sofreu as agonias da dor, da morte, para me ensinar o caminho. Deus quer que nós nos tornemos também, nesse sentido, protagonistas da nossa participação daquilo que nos cabe. Amém? E aí vem a terceira chave de leitura. A frase de baixo: em busca da real natureza do homem que cumprirá a vontade de Deus. Tudo que foi dito até agora foi dito para, mais uma vez, nos convocar. Existe uma real natureza, existe uma natureza vencedora, e real ali, ela traz o sentido, sim, daquilo que é verdadeiro, que é oposto ao passageiro, ao fictício, ao fabuloso, ao transitório,
mas real também tem um sentido de reino, de domínio e de governo. Existe uma real natureza do homem que vai cumprir toda a vontade de Deus. Qual o nome desse homem? Quem é que sabe o nome desse homem? Qual o nome desse homem? Jesus. E esse homem que cumprirá toda a vontade de Deus, ele possui características, ele possui ferramentas, ele possui um caráter, ele possui uma postura, ele possui uma identidade, ele possui uma voz. Entenda a voz não no sentido vibratório ou auditivo, mas ele possui uma mensagem que nós precisamos assimilar, nós precisamos participar dela, nós precisamos então dizer: eu quero fazer parte deste homem coletivo, eu quero fazer parte deste homem que cumprirá cabalmente todo o propósito de Deus. Mas trata-se de uma busca. Diga amém. Trata-se de uma busca. Aquilo que foi encenado aqui na frente, Pedro e Marquinhos. Não é fácil, queridos, a gente dar o primeiro abraço. Não é fácil a gente dizer que errou. Não é fácil a gente permitir que Deus, Ele fale com o nosso coração, dizendo assim: olha, aquilo que você falou não era correto. O modo como você tratou aquela pessoa não é do Evangelho, não é do Espírito. Então você precisa voltar atrás. Você deve reconhecer. Isso é complicado para uma alma que está ali, embebida no pecado. E a alma vai se dilatando e afastando cada vez mais por conta da consciência diabólica. Mas aquilo que os irmãos fizeram é uma busca. O abraço, a conexão, a reconciliação deve ser uma busca. E somente busca aquele que entende que precisa. E somente busca aquele que sabe que precisa. Está indo em direção àquilo que é precioso, aquilo que é saudável, aquilo que é vivo, aquilo que é libertador. É uma busca para que nós possamos cumprir toda a vontade de Deus. Eu separei alguns textos para falar um pouco mais sobre cumprir a vontade de Deus. Separei na forma de 3 pares de contrastes. As leituras serão rápidas, a exposição também será rápida. São 3 pares de contrastes que nos fazem olhar, por um lado, negativamente falando, para o anticristo, ou para o diabo, ou para Satanás, ou para o adversário. Você pode colocar tantos quantos adjetivos de uma consciência caída você desejar. E para o outro lado, e esse é o que nos interessa muito mais, o que habita em mim, nós devemos olhar para Cristo, para o Cordeiro, para a palavra, para o Santo, para o Libertador e para o Evangelho. Quem entendeu, diga amém. Primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês. Abra em Lucas, capítulo de número 9. Vocês sabem que é um dos meus textos preferidos. Acredito que sabem disso. E eu quero colocar em contraste, lerei outro texto depois, mas eu quero colocar em contraste 2 opostos: o espírito do mundo e o espírito de Deus. Repita: o espírito do mundo, mas pode falar baixo para não assustar e também não chamar atenção. E agora fala alto e com fé: o espírito de Deus. Eu sei que existem muitas características, na verdade, inúmeras características para falar a respeito do espírito do mundo. E eu jamais conseguiria, num texto, numa mensagem, falar sobre todas as características. Mas tem me chamado muita atenção nas últimas reuniões, nos últimos tempos, uma característica muito evidente e muito marcante no mundo. E aí eu falo com pesar. Falo com pesar, falo com uma lágrima no coração, na igreja.
E vocês vão entender do que eu estou falando, que característica é essa. Vou ler o texto, e o texto já vai fazer com que vocês entendam muita coisa. Acharam Lucas 9,51? Tinha falado não, né, Deole, ainda, né? Aí também não ajuda, né, Deole? Muito bem. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele é quem? Igreja. Jesus, ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele, de Jesus, era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto o que, queridos? Ao versículo anterior, vamos entendendo. A rejeição, a recusa dos samaritanos de receberem Jesus. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Senhor, deixa eu te ajudar. O senhor está tão ocupado, né? Aí a sua agenda missionária, a sua agenda apostólica. E nós somos os secretários do reino, né? Secretários do reino. Então, nós precisamos resolver essas bobagens, essas minúcias aí, que o Senhor não tem tempo. Afinal de contas, o Senhor é a autoridade. Já que eles não aceitaram o Senhor nas casas ali, os samaritanos não aceitaram, a gente quer ajudar o Senhor, homem ocupado, né? Vamos ajudar. Quer que a gente faça uma oração? A gente faz uma oração agora para Deus consumi-los com fogo. Eu disse para vocês que os últimos tempos têm sido tempos em que nós vemos esse espírito na igreja. É verdade, sim. Um tempo que a igreja tem a coragem, apesar que eu entendo a dúvida de muitas pessoas, mas tem a coragem de perguntar: pastor, ou fulano, ou beltrano, porque procuram quem? A liderança. Eu devo torcer, eu devo orar por Israel ou pela Palestina? Mas eu entendo, eu digo assim nesse tom de coragem, mas há uma honestidade em muita gente. Há uma honestidade em muita gente, eu explico para não colocar todo mundo no mesmo balaio, que é chato isso, né? Há 2 semanas, se não me falha a memória, uma irmã, não daqui, de Vicente, mas do Rio de Janeiro, entrou em contato comigo, com uma dúvida honesta, na simplicidade dela. Quem está entendendo, pessoal? Uma dúvida honesta na simplicidade dela. E ela entendeu que, puxa, se eu acompanho o DEVAP, se eu entendo que eu faço parte do DEVAP, eu sou nutrida, eu sou alimentada por essas palavras, eu quero tirar uma dúvida. Mandou uma mensagem para mim: pastor, eu estou com dúvida de que modo e por quem eu devo orar, pelos palestinos ou pelos israelenses, nessa guerra toda que está acontecendo. Eu achei honesta a dúvida dela e sincera, mas nem todo mundo é honesto e sincero. E eu disse para ela, em pouquíssimas palavras, eu falei: irmã, olha só, dos 2 lados tem gente sofrendo. Tem crianças mutiladas dos 2 lados. E quando eu digo mutilada, não é apenas o corpo, não. Não é apenas uma criança que perde a perna, que perde o braço, que perde o olho. Tem crianças palestinas órfãs. Tem crianças israelenses órfãs. Tem mulheres violentadas dos 2 lados. Tem velhos, tem adultos, tem pessoas sofrendo dos 2 lados. Nós precisamos nos posicionar do único lado que eu aprendi no Evangelho, que é o lado de Deus, é o lado de Cristo, é o lado da graça, é o lado da paz e é o lado do amor. Não existe outro lado. Pastor, você lê pouco o Antigo Testamento. Não,
leio muito, talvez mais do que você. Aí o texto que diz lá que Israel é cabeça. E o texto que diz que Israel é a menina dos olhos de Deus. Olha a preferência. Meu irmão, leva esse texto para Jesus. Coloca esse texto debaixo do braço. Coloca esse rolo, esse pergaminho debaixo do braço. Coloca em cima da escrivaninha. Puxa uma cadeira. Coloca um café bem quente e um pão de queijo. Chama Jesus para sentar e fala assim: Jesus, me explica esse texto aqui. O que você acha que Jesus vai explicar para você? Vai ficar corado de vergonha, né? Ah, eu não sei, é porque lá atrás Não, é uma leitura equivocada. É uma interpretação equivocada que muita gente está fazendo. Porque Jesus, Ele ama o samaritano. Jesus ama o fenício. Jesus ama o palestino, o filisteu, os povos antigos e os povos novos. Jesus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Eu não consigo me colocar nesse lugar. Eu sei que a gente é falho pra caramba, enquanto ser humano. Mas eu, como pai, que sou tão distante, não tem... O exemplo mais besta é esse que eu vou colocar, mas só para vocês entenderem, tá? Não vão na minha bestidão toda não. Mas eu, como pai, eu olho para os meus 3 filhos. Tem cores diferentes, tem tamanhos diferentes, tem personalidades diferentes, tem tanta coisa diferente que são meus. E eu vejo as diferenças e vejo as semelhanças. Eu vejo em um o nariz do pai, eu vejo em outra a orelha da mãe, eu vejo as diferenças e vejo as semelhanças. Agora imagine eu, não consigo. Eu sou tão torto, viu gente? Pensa no homem torto, é o pastor Josué. Eu não consigo dizer assim, mas esse aqui é melhor do que esse. Esse aqui merece mais amor do que esse. Agora Jesus, pessoal, Deus, Ele olha para o palestino. O que Ele vê no palestino? Completa aí. Um filho. Ele olha para o israelense. O que Ele vê no israelense? Um filho. A gente não vai passar as 192 nações aí ou mais. Ele vê filhos. O pai vê filhos, Jesus vê irmãos. Aí os discípulos querem ajudar Jesus. Você já quis ajudar Jesus assim também? Já? Já quis? Eu perdi a conta das vezes que eu quis ajudar Jesus. Desse jeito que eles estavam querendo fazer. Quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? A gente manda. A gente manda o Senhor dar a autorização. A gente faz um telegrama para Gabriel. Gabriel sopra, sabe, um vento de asa lá para Deus. E Deus manda Miguel. Acaba com tudo. Não. Jesus, porém, voltando-se, os aprovou. Deu parabéns para eles. Mas vocês adivinharam o segredo do meu coração, o desejo do meu coração. Mas eu estava com tanta vontade de pedir um fogo consumidor, só que eu estava meio envergonhado. Mas vocês são mais atirados do que eu, né? Então era tudo que eu queria. Mas como é bom ter secretário assim, né? O diabo esse, né? No caso, já ouviram falar que quando o diabo não vai, ele manda o secretário? É nesse caso, é nesse modelo aqui. Jesus não elogiou, Jesus não aprovou, Jesus não corroborou. Jesus se voltou cara a cara, olhou nos olhos e os repreendeu. E nós precisamos ter alguns encontros cara a cara com Jesus, pessoal. Nós precisamos ter alguns encontros com Jesus e permitir que a amorosa, a bondosa, a recuperadora e libertadora repreensão de Deus nos alcance. Diga amém. Jesus os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois,
pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Resolve assim. Se uma porta se fecha atrás, o que você faz? Não, eu vou chorar e vou dizer que o diabo está se manifestando. Não, meu irmão. Se não te recebem, vai para outra casa. Se não te amam, vai para outro lugar. Leve paz. Leve sementes de paz. Leve sementes de doçura. Leve sementes de acolhimento. É isso que nós temos que fazer. Sacode a poeira. Sacode a poeira dos pés. Não amaldiçoe nem a sua vida como fez Jó, nem a vida dos outros, mas diga assim: bendito seja você, bendita seja a tua casa, porque nós somos os portadores da palavra da reconciliação, da paz, da amizade, não da inimizade. A consciência diabólica precisa ser vencida dentro de nós. A separação precisa cair dentro de nós. Nós precisamos nos fazer e nos permitir ser cristãos de verdade. O tempo urge. Eu dizia agora há pouco que o tempo profético é o tempo das últimas horas. É o tempo do fim. Mas e eu? Talvez mais algumas décadas estejam aí pela frente. Mas e se eu for chamado amanhã? O que estou fazendo com as minhas escolhas? Qual é a consciência que me revelará diante do Senhor? Mas há um outro texto. Esse texto aqui falou do espírito de quem? Do mundo. Mas vocês querem encontrar alguém que encarna, querem encontrar alguém que representa, alguém que leva a sério o Espírito de Deus? Eu só vou ler se vocês quiserem. Só 2 pessoas, mas 2 pessoas para mim é o suficiente. Eu não preciso de mais do que 2. E se não houvesse uma única pessoa, eu sou teimoso e ia ler do mesmo jeito. Lucas capítulo 10, do versículo 31 até o versículo 35. Essa conversa aqui de Lucas 10, ela começa entre Jesus e um maioral, um intérprete da lei que quer saber qual é o caminho da salvação, qual é o caminho da vida eterna. Jesus pergunta, ele é sábio, o cara é safa, responde na lata: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Resposta na lata, certa. Mas quem é o próximo? Quem é o próximo? E aí que existe toda a importância do texto, que eu vou ler a partir desse trecho, versículo 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, ali para Jerusalém, e vendo, passou de largo. Não, perdão, deixa eu ler o 30, porque não vai dar certo não. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano. O que é o samaritano, pessoal? Deixa eu fazer aqui o parêntese. Aos olhos do judeu, gente boa ou gente que não presta? Responde aí. Gente que presta o culto certo ou o culto errado? Gente que eu quero que me vejam caminhando junto dele, ou gente que eu não vou nem passar perto, porque vou ficar mal falado. Vou ficar mal falado. Mas passou o que? O mal falado. Passou quem? O que prestava o culto, na opinião deles, que era estranho, que era errado. Passou aquele que era todo
fora do padrão da religião. Passou o samaritano. O que esse homem fez? 33. Certo samaritano que descia o seu caminho, passou-lhe de largo. Não? Tem uma oposição aqui, tem uma diferença? Tá, mas e o levita? E o sacerdote? Eu vou parar o meu tempo, porque afinal de contas, gente, estudar 4 anos de graduação de teologia. Conta aí, quem é bom de matemática, eu só vou falando os números e vocês me ajudam, porque não é a minha área forte, tá? 4 anos de teologia, né? Para me preparar um pouquinho melhor, eu fiz mais 2 anos de uma pós ali, só de exegese bíblica. Depois, mais 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado, e assim, mais uns 3 anos eu consegui um desconto ainda, porque tinha muita matéria, de um pós-doc. Quanto tempo que deu aí que eu já me perdi? 15 anos? Você acha que eu, com os meus 15 anos de estudo, eu vou me preocupar com bandido e vagabundo que está ali na beira do caminho? 15 anos, irmã Andresa. Sabe o que é isso? Estudando. É pouco? A gente pensa desse modo às vezes, né? Vou perder meu tempo, vou perder meu dinheiro, vou perder minha oportunidade, vou perder isso, vou perder aquilo, vou perder, porque é o mundo em que o ego vale muito. De quem? O seu, a sua vez, a sua chance, a sua oportunidade, o seu dinheiro, a sua vez, tudo é seu. Aquele samaritano não fez isso. Aquele samaritano não passou de largo, mas ele passou junto. Junto te lembra o quê? Junto te lembra o quê? Qual o aspecto do Cristo divino? Ele passou perto, é o simbólico, é a união. E quem passa de largo tem o quê entre eles? Separação. Mente, consciência diabólica, levita e sacerdote, mente e consciência crística, simbólica, entendo o simbólico no tempo que eu já expliquei, de unidade. Eu vejo no caminho, eu vejo à beira do caminho um igual. Eu vejo um igual, mas a roupa dele é diferente da minha. O sexo dele é diferente do meu. A religião dele é diferente da minha. A conta do banco dele, com certeza, é diferente da minha. Porque eu sou mercador, eu mexo com ouro, eu tenho dinheiro. É um igual. Não tem pobre, não tem rico. Não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem mulher. Não tem roupa, não tem comida, não tem bebida. Porque todos são irmãos diante do mesmo Pai. E esse samaritano, presta atenção, igreja. Ele vendo, passou perto, vendo, ele compadeceu-se, queridos. Ele compadeceu-se do homem. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos. Pensou os ferimentos. Ele refletiu. Sabe o que é isso, Deole? Refletir na dor do outro. Ele olhou para aquele outro ali e pensou e refletiu sobre os ferimentos dele. Eu gosto muito de compartilhar, não apenas aqui, mas em outros lugares, um pouquinho sobre empatia. É uma das minhas áreas de estudo e eu me sinto um pouco mais familiarizado com esse conceito. Infelizmente, o conceito de empatia ele é mal compreendido, mal ensinado e mal aplicado. Por quê? Aí a etimologia talvez não nos ajude tanto, porque em significa dentro, patos, sentimento. A empatia é sentir o patos, é sentir o sentimento, é sentir a dor do outro. Mas a empatia desse jeito não funciona. A empatia desse jeito, ela não é realizável. Ela não é próxima e aplicável a nós.
Porque o Marquinhos está à beira do caminho, Marquinhos. Todo maltrapilho, mas eu nunca fui maltrapilho. O Marquinhos está com bicheira no pé, mas eu nunca tive bicho no pé. O Marquinhos, ele visivelmente é de outra religião, e eu sempre fui da religião dos meus pais e dos meus avós. Percebe as diferenças? Como é que eu, com quase 5 décadas de vida, vou ser empático com uma figura e me colocar no lugar dele se eu nunca vivi no lugar dele? Quem está entendendo? Então a empatia, nesse sentido, ela não é real, ela não é construída. Mas esse pensou-lhe os sentimentos nos faz entender melhor o conceito de empatia. Pensar é refletir. Refletir, a palavra originalmente significa voltar-se sobre si mesmo. É como fazer isso aqui, ó. Não vou fazer muito não, porque minha coordenação é pouca, tá? É isso aqui, ó. É dar uma volta e encontrar-se com o quê? É como se fosse possível, tá, pessoal? Sabe aquelas bailarinas lá do Circo de Soleil? Sabe? Faz aquela volta todinha. Refletir, pensar, é voltar-se sobre si mesmo. E aí entender, aquela ferida é minha? Não. Aquela dor é minha? Não. Aquele sofrimento é meu? Não. Mas ele é um ser humano. E eu vou então refletir sobre a dor dele e me perguntar, eu como mordomo, eu como servo, eu como mensageiro de Deus, o que é que eu posso fazer para servir o meu irmão? Isso é empatia aplicável e construída de um modo em que nós podemos alcançar. 34. E chegando-se pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Não vou nem falar dos conceitos simbólicos aqui, não tenho tempo. E colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí o texto, ele prossegue, Jesus pergunta para o intérprete quem é o próximo, e vocês conhecem, mas a ênfase aqui é entender que o espírito do mundo diz: mata. O espírito do mundo diz: taca fogo, porque não é igual a mim. Porque recusou a palavra, recusou Jesus. Não congrega comigo, não é da minha igreja, não pensa como eu penso, então taca fogo. O Espírito de Deus não é assim. Nós precisamos reavaliar a nossa consciência. Nós precisamos reavaliar o nosso entendimento à luz do Espírito de Deus. E ainda que nós sejamos tidos e, entre aspas, denunciados como hereges, aqueles que não amam Israel, aqueles que não amam a bandeira de Israel, porque a gente não ora para que Deus fulmine os palestinos, nós vamos nos manter firmes na postura do Evangelho, na postura da graça e na postura da cordialidade samaritana, como esse homem fez. Esse foi cordial, os outros não foram, mas aqui nós temos o quê? Um ensinamento de que não basta ser israelense, não basta, ou não me importa na verdade ser samaritano, nada disso importa. A pergunta que Deus faz não é o teu lugar de nascimento, a pergunta que Deus faz não é a tua religião, a pergunta que Deus faz é: qual é a consciência que te governa? Qual é a consciência que te conduz? Você está sendo conduzido por um pequeno diabinho dentro de você? Não vou explicar de novo o conceito de diabo. Não saia daqui escandalizado e murmurando e dizendo que o pastor Josué disse que eu estou com o diabo dentro de mim. Você já entendeu. Qual é a consciência que te conduz? Ou é a consciência do amor? A consciência do Espírito, a consciência daquele que diz assim: não importa o preço, eu vou pagar. Não importa,
eu vou pagar. É doação. É doação. Mas deixa eu prosseguir, eu tenho mais texto para ler até meio-dia. O espírito do mundo e o espírito de Deus. Mas aqui um outro texto também em Lucas, e no mesmo texto, vai achando aí, Deole, Lucas 18, do 9 a 14, eu quero propor para nós entendermos uma diferença entre o espírito de autoafirmação e confiança desenfreada em si mesmo, e, do outro lado, o espírito abatido que confia no Senhor. Quem entendeu, diga amém. De um lado, ao quê? Um espírito de autoafirmação, um espírito de confiança desenfreada, orgulhosa, impetuosa, imperiosa, soberba. E o contraste, o tratamento, o oposto que cura, o espírito de confiança no Senhor. No mesmo texto, nós temos os dois exemplos. Lucas 18, do 9. Muito bem, Deole. Olha só. Propôs também esta parábola. Jesus propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem o quê? Justos e desprezarem os outros. Não levante a mão. Já fez isso? Não responda. Já fez isso? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Presta atenção, igreja. 2 homens subiram ao templo. Esteticamente e externamente, os dois faziam parte de uma mesma nação, de uma mesma cultura. Quem entendeu? Então, do lado de fora, nós poderíamos ver o quê? 2 judeus. Eu sei aí que são classes diferentes, mas o que eles são? Eles têm por pai quem? Abraão. Eles têm por pai quem? Abraão, Isaac, Jacó. Eles têm por tradição o quê? Os escritos de Moisés, dos profetas. Tem língua comum, comida comum, religião comum, tudo comum. Sim ou não? 2 homens que entram num lugar também chamado de templo, que é um lugar comum. Para fazer o quê? Uma coisa comum, que é orar. Tudo certo, pastor. Está tudo certo. São da mesma nação, da mesma cultura, da mesma língua, dos mesmos patriarcas, da mesma religião, o mesmo templo e a mesma oração. Mas há diferenças entre esses homens. Um é dotado, ou um, na verdade, escolhe, decide ter uma consciência diabólica. E o outro uma consciência crística, uma consciência que busca libertação. Eu sei que vocês conhecem, mas vamos lá. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Deixa eu ver se eu consigo fazer a voz do fariseu. Oh Deus, graças te dou, porque não sou... Não dá certo não. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Talvez eu olhando de rabo de olho para quem estava perto dele. Roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda, estava assim, ó. Rabo de olho não, ele estava filmando o homem. E nem ainda como este publicano. Gente, eu me lembro da parábola do filho pródigo. Este teu filho que desperdiçou a tua herança, a tua fortuna com prostitutas e com bebida na rua. Este teu filho, não é meu irmão não, se ele é alguma coisa, ele é teu filho. Versículo 12, olha só. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Muda a cena, esquece.
o publicano também estava em pé. Estava em pé, pessoal? Mas ele estava o quê? Longe. Ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, ser propício, ser gracioso, ser favorável, ser misericordioso a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vocês percebem duas consciências? Percebem duas posturas? Percebem duas mentalidades aqui? Uma mentalidade daquele que se exalta, que se orgulha, e é uma mentalidade diabólica que separa. Alguém com essa postura não pode estar próximo de Deus. Essa postura afasta, essa postura contamina, essa postura adoece a alma. Mas o outro, ele diz: Senhor, eu não sou digno, eu não vou nem levantar os olhos, eu sou pecador, mas tenha misericórdia de mim, seja propício, eu sou um miserável, eu preciso de Ti, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, a minha vida só é possível contigo e em Ti, Senhor. Eu sou um pecador, eu entendo as minhas fraquezas, eu entendo as minhas debilidades, eu entendo o meu desajuste, e é por isso que eu confesso a minha condição diante do Senhor. Tenha compaixão de mim. Mas quem quer fazer essa oração? Oração chata, obsoleta, quadrada, ultrapassada. Quem quer fazer uma oração como essa? Ninguém quer orar desse jeito, porque isso já não serve mais. Eu preciso ser o melhor em Deus, mas tenho que ser o melhor. Eu preciso ter razão em Deus, mas eu preciso. Me falta muito 1/10 da humildade desse publicano. Me falta muito 1/10 da humildade desse publicano na parábola. De olhar e me ver aos olhos do Senhor e pedir: Senhor, misericórdia, porque eu não dou conta mais, mas eu preciso da força daquele que é capaz. Dependa de Deus, meu irmão. Dependa do Senhor. Dependa de Deus. Planeje a sua vida com Deus. Viva o seu casamento em Deus. Realize a sua paternidade, a sua maternidade em Deus. O seu serviço em Deus. Deus está nos convocando para uma mudança. Eu sinto isso no meu espírito, queridos. Eu sinto isso na minha alma, que Deus está nos convidando, nos chamando para uma mudança. E eu entendo e percebo e sinto que os textos nunca foram tão claros como estão sendo claros nos últimos anos para nós. Eu sinto e percebo, eu sinto que essa palavra chamada aqui no DEVAP de orgânica nunca foi tão falada e poderosa como nos últimos anos. Deus está fazendo algo em nosso meio. Eu não digo isso em um tom sensacionalista. Eu não digo isso em um tom de que o mistério está rodando, olha o anjo. Não é isso que eu estou fazendo, nem falando com vocês. Eu digo isso porque Deus está nos chamando para cruzarmos uma nova fase. Para sairmos do joelho molhado no rio, do calcanhar molhado no rio, e mergulhar a nado, profundamente nas águas do Espírito. E sermos cercados e embebidos, e mudados e modificados por essa água que cura, essa água que transforma um lugar morto e de sal em um lugar de vida, em um lugar de prosperidade da alma, do espírito,
de prosperidade na igreja, no evangelho e na recuperação de vidas, das quais nós somos os primeiros interessados. Deixa de molhar os pés, deixa de molhar os joelhos e mergulha nas águas do Espírito. Quem não entendeu, leia Ezequiel 37 depois. 37, né? O 38. Oi? 37, é por ali. Para acabar, o contraste entre a voz do dragão e a palavra do cordeiro. Vocês suportam mais um texto? Olha, Apocalipse 12. Nunca li esse texto antes, né, gente? Apocalipse 12, versículo 10 e versículo 11. Achou, Deole? Antes do que eu achei, né, Deole? Muito bem. O que diz o texto? Vocês conhecem o texto, pessoal? Uma visão de João, uma mulher grávida, vestida de maneira extraordinária, simbólica, um dragão vermelho querendo devorar o filho que está na barriga da mulher. Mas olha só, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 versículos. Versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando. O Ministério de Louvor já vai preparando aí, viu? Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Rapaz, acho que eu li jornal. Gente, eu li jornal, revista Veja. Revista Veja. Fulano de tal foi preso com uma mala cheia de dinheiro. Oh, eu vou ler de novo. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Glória a Deus. E o que veio juntamente com esse reino, com essa autoridade, com essa salvação e com esse poder? Pois foi expulso, olha aí, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A voz do dragão é uma voz de acusação, de julgamento. É uma voz que diz assim: eles não vão conseguir. Viu, Líbia? Não vão conseguir. É a voz do diabo, não é minha não, nem de Deus, nem a sua. Não vão conseguir. E acusa de dia e de noite. Olha que texto profundo. Ele não tem descanso. A acusação não tem descanso. A afronta não tem descanso. A perseguição não tem descanso. Então, pastor, olha o desespero. Aquele diabinho pequeno está crescendo, está crescendo, está crescendo. Na primeira frase, calma. Tenha fé em Deus, meu irmão. Tenha fé. O que habita em mim é maior. O que habita em nós é maior do que o diabinho vermelhinho, pequenininho. Glória a Deus. Porque eu não estou preocupado com aquele vermelhozinho do diabinho ali, não. Não estou preocupado com a força daquele diabinho vermelho. Eu, na verdade, volto os meus olhos para um outro vermelho. Eu volto os meus olhos para um outro vermelho que tem poder, e um poder que é infinito. Pastor, que vermelho é esse? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É o sangue do Cordeiro. E o vermelho não importa, porque é um símbolo, mas me faz pensar que é o sangue que lava, é o sangue que cura, e é o sangue que diz assim: o meu trono, o meu reino, a minha realeza, o meu governo são dados a vocês, meus servos e meus filhos. E o diabo, ele pode tentar, o acusador pode acusar
de dia e de noite sem parar, mas o meu sangue é vencedor. A minha vitória é superior e maior. E é nessa fé que nós devemos então nos firmar e não nos abalarmos mais com essa consciência que tenta nos tirar do Senhor, essa consciência diabólica, quebrada, dinamitada, mas é olhar para dentro e entender: Senhor, o teu sangue me cobre, o teu sangue me envolve, o teu sangue me recupera, o teu sangue me levanta, o teu sangue me ergue, o teu sangue me faz vencedor em Cristo. E eu busco pelo sangue, e eu busco fazer parte dessa natureza de sangue, dessa natureza de cruz, dessa natureza de redenção, dessa natureza de salvação. Eu procuro fazer parte para permitir que Deus cumpra em uma poeira cósmica como eu, parte do propósito eterno e cósmico dele. Você, irmão poeira, você, irmão barro, foi chamado para fazer parte do propósito cósmico de Deus. Aplauda o Senhor.